Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos voltar com o livro Louco Amor. Meu nome é Tobias e eu que vou trazer a mensagem hoje do capítulo 5. Semana passada tivemos a pregação de Páscoa, uma pregação especial de Páscoa, com o pastor Clayton. E antes de entrar no capítulo 5 do livro Louco Amor, eu preciso recapitular um pouquinho do que foi dito no capítulo 4. Mas se você tiver mais entra lá na nossa página no YouTube, tem os vídeos lá, no Instagram também, no IGTV. Então, o capítulo 4, ele falava como era o perfil de um cristão morno. E eu vou trazer aqui algumas características do cristão morno. O cristão morno, ele comporta-se de acordo com as regras para ser considerado um bom cristão. Ou seja, tudo o que ele faz é agir de acordo com as regras só para que os outros vejam que ele é um bom cristão. O cristão morno, ele compara a sua fé com as fé dos outros. E principalmente compara com a fé de pessoas que estão abaixo do seu nível de fé para se vangloriar. Eles frequentam a igreja por obrigação. Dão o resto dos dízimos, ou seja, aquilo que não é mais essencial para eles. É simplesmente o resto. O que sobrou do seu salário, eles dão de dízimo. E pensam mais nas coisas deste mundo do que nas coisas que são eternas. E essas são algumas características dos cristãos mornos. E tendo isso em mente, a gente entra no capítulo 5, porque o autor do livro, Francis Chan, ele fala que esses tipos de pessoa, elas não existem. Porque quando a gente for para o céu, elas não vão estar lá. Então elas vão deixar de existir. E é isso que ele enfatiza nesse capítulo. Eu vou ler com vocês um trecho das Escrituras que está lá em Apocalipse 13, 15 a 18. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu o aconselho que compres de mim ouro refinado do fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que cubra a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, para que aplique e enxergues. Entrando um pouco no contexto dessa história, essa carta foi escrita à igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia ela ficava numa região onde era muito escassa a água. E para suprir as suas necessidades de água, ela trazia água de duas cidades vizinhas diferentes. Uma de suas vizinhas tinha água quente com poderes medicinais. E a outra vizinha tinha água fria que causava refrigério para os viajantes. Muitos viajantes passavam por ali e tomavam água para se refrescar. E ao juntar essas duas águas, que formavam as águas de Laodiceia, a água ficava morna, ou seja, ela perdia os seus poderes medicinais por causa da baixa temperatura e perdia o seu poder de refrigério por causa que era uma água morna. Ninguém consegue se refrescar com uma água morna. E o que Jesus está dizendo é que essa igreja de Laodiceia, o que o texto mostra, é que ela era uma igreja indiferente. Se a gente for analisar a Bíblia como um todo, a gente pode ver que a Bíblia nos traz um aspecto bem claro. O nosso compromisso com Deus, ele tem que ser tudo ou nada. Não existe meio termo. Como vemos aqui no texto, a igreja de Laodiceia era o meio termo, era o morno. E Jesus estava ao ponto de vomitá-lo da boca. Não tem como ser considerado uma pessoa cristã, se considerar cristã e não ser seguidora de Cristo. Ou é tudo ou é nada. Daí você pode me perguntar, e as parábolas dos solos? Aquele solo pedregoso que representa aquela pessoa. A palavra foi lançada, foi semeada, mas por não criar raízes a planta morreu. Essa pessoa será que vai para o céu? Ou aquela pessoa que é representada pelo solo espinhoso, onde a palavra foi lançada, criou raiz, mas foi sufocada. Será que essa pessoa vai para o céu? Isso me gera outras duas perguntas. Podemos levar a vida à vontade e ainda ser considerada uma pessoa seguidora de Cristo? É a mesma coisa que perguntar se é possível entrar no exército sem realizar o mínimo de exercícios solicitados, o mínimo de exercícios
pedidos? A resposta não tem como. A intenção de Jesus em era comparar o único solo bom com a quantia, com os solos que não tinham alternativas legítimas. Só há uma opção: o solo fértil. Infelizmente, nos nossos dias de hoje, só estamos dispostos a realizar mudanças se acharmos que isso vai afetar a nossa salvação. Se não fosse verdade, se isso não fosse verdade, não existiriam as seguintes perguntas: será que eu posso ter relações sexuais com a minha namorada e ainda assim ser seguidor de Cristo? Se eu tiver vergonha de falar, de anunciar o Evangelho de Cristo, será mesmo que Ele vai me negar que me conhece? Posso continuar com o meu pecado de estimação? Afinal de contas, ele não faz mal a ninguém. Hoje em dia, a gente está mais preocupado com a garantia do céu do que com o amor ao Rei. Veja o que a Escritura fala sobre essas afirmações. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Está escrito lá em João 14,15. Tiago 2,19 diz assim: vocês creem que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Em 1 João 2, 3-4, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Mateus 16, 24-25 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E mais Lucas 14:33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que renunciar a tudo o que possui, não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, ou é tudo ou é nada. Deus não está interessado no meio termo. Mas eu não quero que você, um cristão genuíno, duvide da sua salvação. Em meio às nossas tentativas imperfeitas de amar a Deus, a sua graça nos cobre. E podemos ter até algumas características de cristão morno, mas a nossa diferença é que existe uma graça sem sentido e uma graça extraordinária que nos cobre. Nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos. Quando falhamos, existem essas palavras que está escrito na Bíblia que nos confortam. E nem está escrito em Lamentações 3. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ou em 2 Coríntios 12:9. A sua graça é suficiente. Nunca atingiríamos a perfeição. Mas a nossa postura deve ser de obediência e de submissão a Deus. E sempre caminhando, seguindo, se movimentando em direção a Deus. A igreja de Laodiceia, de Apocalipse, ela não pertencia mais ao Senhor. Apesar de ser uma igreja muito ativa na sua época, era uma igreja rica, orgulhosa e confortável. Ela não tinha mais desafios, ela não era uma igreja perseguida. Deus, Ele quer e Ele exige que nós oferecemos o nosso melhor. Pergunte para Caim se ele aceitou a oferta de qualquer jeito dele. Durante muito tempo, eu agi como Caim, oferecendo ossos para Deus. E ainda me vangloriava porque comparava os meus ossos com os ossos do meu vizinho que tinha um pouquinho mais de carne. E me sentia que estava me sacrificando para Deus. Estava dando grandes coisas para Deus. Quantas vezes eu fiz orações de 3 minutos antes de comer ou antes de dormir? Quantas vezes eu só dei alguns centavos para as pessoas necessitadas só para aliviar meu peso na consciência? Tudo isso são migalhas e não passam de migalhas. O nosso Deus, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus cheio de graça, Ele é o Criador dos céus e da terra. As nossas migalhas não o enchem. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e buscá-lo de verdade. Vamos ver o que fala Malaquias 1:8 sobre essas migalhas que oferecemos a Deus. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum.
Tentem oferecê-lo ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus classifica todas essas ações desse povo em sacrificar animais imperfeitos, manchados, aleijados, como mal. As nossas migalhas são o mal. A gente não tem mais desculpa de eu não tenho tempo, eu estou preocupado demais com a minha escola ou com a minha faculdade. Isso tudo é mal, é mal. Como eu já disse, o nosso Deus, ele é santo, ele é o Criador dos céus e da terra. Malaquias 1:10 também nos adverte: se vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Deus, ele não quer o meio termo. Deus não quer as nossas migalhas. Ou ele quer tudo, ou ele não quer nada. A igreja de Laodiceia, ela estava muito confortável, porque eles tinham dinheiro, eles tinham roupa para se vestir, e como diz lá, no versículo 17, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E eu te aconselho que compres o ouro de mim, o ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que cubra sua vergonha, e colírios para que aplique nos teus olhos. Nós devemos abrir mão daquilo que nós achamos importante, daquilo que nós consideramos essencial em nossas vidas. Nós devemos abrir mão de tudo isso para o que realmente importa, um relacionamento com Deus. Nós vemos nos evangelhos que Jesus, ele sempre batia de frente com os religiosos da sua época. Porque os religiosos da época, um dos grandes motivos, é porque os religiosos da época, eles se preocupavam muito mais com a sua aparência do que com a sua essência. Eles sempre oravam em voz alta, jejuavam para que os outros vejam o quão religiosos, quão bons cristãos eles eram. Mas lá dentro eles eram podres. Eles não cuidavam da sua vida interior. E Jesus batia de frente com eles. Deus detesta isso. Deus avalia as nossas vidas pela nossa capacidade de amar. Como está escrito lá em 1 Coríntios 13, 2-3. Ainda que tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que dê tudo aos pobres, tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Mas, infelizmente, hoje, a gente perdeu essa noção do que é o amor. A gente banalizou, a gente simplificou demais essa palavra amor, porque a gente diz para qualquer um a qualquer momento. Mas o que Deus diz a respeito do amor? Isso também está lá em Coríntios 13, do 4 ao 8. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Se ainda assim essas palavras não fizeram sentido para você, eu te aconselho a fazer esse desafio. Pegue a palavra amor e substitua o teu nome. Como, por exemplo, no meu caso seria o Tobias é paciente, o Tobias é bondoso, o Tobias não se inveja, o Tobias não se vangloria, não se orgulha. E aí a gente vai ver o quão mentiroso nós somos. Porque nós somos responsáveis para representar o que é o amor. E muitas vezes falhamos. E se depender somente das nossas forças, iremos falhar constantemente. Seguir a Jesus
não é algo que se pode fazer de qualquer jeito. Seguir a Jesus não é um rótulo que eu coloco quando eu acho que é conveniente colocar. Seguir a Deus deve ser o elemento central das nossas vidas. Deve girar em torno daquilo que tudo somos e tudo seremos. E tudo fazemos. Se a vida for um rio, seguir a Cristo é nadar contra a correnteza. Mas infelizmente vemos pessoas em nosso meio, na nossa igreja, ao redor de nós, que não nada nem contra a correnteza e nem a favor. Ela está simplesmente boiando para longe da presença de Deus. E isso é muito perigoso, porque até o momento parece ser imperceptível o distanciamento de Deus. E quando percebemos, vemos que estamos muito longe dele. Eu não quero dizer aqui que a salvação existe um mérito nosso na salvação. Não tem nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer para garantir a nossa salvação ou perder a nossa salvação. A salvação, ela é pela graça, que é dom gratuito de Deus, e pela verdadeira fé, aquela que se manifesta em nossas ações, como está escrito lá em Tiago 2,17. A gente está disposto a abrir mão de tudo, do nosso lar, da nossa família, da sua namorada, da minha esposa, da minha faculdade, do meu futuro promissor no meu futuro emprego. Se Jesus viesse hoje e perguntasse, vem e me segue, eu abriria mão de tudo isso? Você abriria mão de tudo isso? Você estaria disposto a seguir Jesus até o alto de um monte e para ser crucificado junto com ele? Passamos muito tempo pensando em nós mesmos. O tempo todo pensamos em nós mesmos e nosso bem-estar. Somos egoístas. Mas nós devemos gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas energias naquilo que realmente importa. Um relacionamento verdadeiro com Cristo. Nós devemos escolher o relacionamento. Lembre-se sempre a qual Deus nós servimos. O Deus, Ele criou toda essa natureza, Ele criou cada detalhe, foi Ele que pensou. A imensidão do universo, tudo foi Ele que fez. Em Salmos está escrito que Ele soprava as estrelas. Esse é o Deus que nós servimos. O milagre da vida foi Ele que pensou. É esse grandioso Deus que nós servimos. E Ele não está interessado em nossas migalhas. Ele quer tudo de nós. Todas as nossas forças, todas as nossas energias. Que nós vivamos sempre conectado com Ele, vivendo para Ele em todas as nossas ações. Para terminar, eu quero ler um pequeno trecho do livro, desse capítulo, que diz assim: está disposto a dizer a Deus que Ele pode ter o que quiser da sua vida? Acredita que um compromisso sincero com Ele é mais importante do que qualquer outra coisa ou pessoa? Você tem consciência de que nada que vier a fazer nesta vida será importante, a não ser que tenha relação direta com o seu amor e as pessoas que Ele criou? Se a resposta a essas perguntas for sim, então torne as suas ações compatíveis com o seu discurso. Essas palavras dos capítulos 5, elas são palavras muito fortes. Eu tive muita dificuldade em escrever esse capítulo porque afetou diretamente aqui dentro de mim. Muitas vezes eu olhei para muitas atitudes minhas e me senti muito envergonhado, porque eu estava dando somente migalhas para Deus. E espero que, assim como esse capítulo chamou a minha atenção nesse sentido, chame a atenção de você também. E que verdadeiramente o Espírito Santo possa te incomodar aí onde você está. E que a gente sempre possa lembrar, como está escrito lá em Lamentações 3, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então,
não precisamos desistir de nós mesmos, porque Deus não desistiu de nós. Quero terminar esse vídeo com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado que um dia o Senhor desceu dos céus, o Senhor desceu da sua glória para morar aqui na terra e viver entre nós. Muito obrigado que o Senhor se humilhou, muito obrigado que o Senhor sofreu a pior morte que existe, a morte de cruz, por nós, por amor a nós. Deus, muito obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e assim a gente ter esperança na vida eterna. Espírito Santo, obrigado que ainda hoje o Senhor habita entre nós e mora dentro do nosso coração e muda aquilo que precisa ser mudado, incomoda aquilo que precisa ser transformado. Que esse capítulo desse livro, que essa mensagem do autor Francis Chan nos incomode verdadeiramente, Senhor. Que isso gere transformações de vida, transformações de atitudes, Senhor, e que nós possamos realmente entender que o Senhor quer tudo de nós. Como diz o livro do Luciano Subirá, o Senhor quer tudo até que nada mais importe em nossa vida. Só o amor ao Senhor, só a nossa dedicação ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos consolar nos momentos difíceis, nos momentos em que nos sentimos inúteis, que o seu Santo Espírito venha com consolo sobre nós, Senhor. E esteja também com cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor traga transformação de vida na vida deles, Senhor. É isso que eu peço e é isso que eu agradeço, em teu santo nome. Amém. Falou, galera. Deus abençoe vocês.